Exportar no formato IFC pode ter sido a demanda do seu contratante para um projeto de sinalização ou infraestrutura que você esteja trabalhando neste momento. A boa notícia é que o Civil 3D possui um comando nativo IFC Export que exporta nesse formato, mas com algumas ressalvas e limitações. E é justamente sobre este formato, limitações, particularidades e possibilidades de solução que a gente fala nesse vídeo de hoje. E antes da gente começar o vídeo propriamente dito, pessoal, para garantir que a gente dê uma nivelada aqui no assunto, eu vou explicar um pouco do que se trata e para que serve aí o arquivo IFC. Para você que já domina esse conceito, caso você queira pular para os próximos tópicos aí do vídeo, existe aqui abaixo os capítulos para que você escolha aí o de seu maior interesse. Para você que quer entender um pouco sobre o UFC, falando de maneira bem direta, bem objetiva, o UFC nada mais é do que um formato de arquivo aberto. Então, assim como a gente tem lá o .dwg para desenhos, .xls para planilhas, a gente tem também o .ifc. A diferença, o fato dele ser aqui não proprietário, é justamente o fato dele não pertencer a nenhuma empresa específica. O formato é o formato que foi desenvolvido aí pela Building Smart, né? Justamente para que ele seja uma língua universal, um padrão universal para que os softwares consigam conversar entre si. Então, trazendo para um exemplo prático aí, né, se você tem um projeto de infraestrutura onde, eventualmente, diferentes disciplinas foram feitas em diferentes softwares, né, às vezes por uma questão aí de comodidade, de preferência, né, de cada projetista, com o formato IFC, desde que esses softwares exportem no formato IFC, a gente passa a ter uma interoperabilidade entre esses projetos, bastando que a gente tenha aí um navegador IFC, como eu vou mostrar alguns exemplos aqui no decorrer do vídeo, beleza? Então, desmistificando aí a questão do arquivo IFC, nada mais é do que um formato, uma extensão não proprietária para que softwares diferentes trabalhem de maneira conjunta, tenham interoperabilidade, trabalhando aí no que a gente chama dentro do conceito de Open BIM, beleza? Conceito dado, a gente pode partir aqui para a prática, e aqui na prática eu tenho aqui um arquivo aí, um projeto de sinalização, sendo o nosso foco aqui, né? Esse projeto, detalhe aí que ele foi feito utilizando o Sync, então perceba que é um projeto muito bem trabalhado aqui, com vários tipos de dispositivos, mas o nosso objetivo aqui hoje é trabalhar aí, explorar aqui os conceitos, né? As possibilidades, limitações e soluções para o arquivo IFC, para o formato IFC. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente possui a possibilidade aqui dentro do Civil nativo de usar aí o comando IFC Export. Para quem nunca utilizou esse comando, segue aqui uma instrução de como utilizá-lo. Então, utilizei o comando IFC Export. Aqui existem algumas pequenas configurações que eu posso fazer. Posso escolher aí o número do projeto, nome do projeto, local onde ele vai ser salvo, né? Vou colocar aqui nos meus downloads. E na sequência eu posso pegar aqui nessas opções aqui algumas configurações, ó. O tipo aí do UFC, né, o formato do UFC, a gente tem o 2x3, tem o 4, tem o 4x3 também no Civil 3D, mas é necessário que você baixe uma extensão aí à parte. Aqui eu escolho os objetos que eu vou configurar, dentre outras configurações aí de visualização. E uma vez configurado isso aqui, vou fazer exportação para esse padrão aqui no 4 mesmo. Cliquei em OK, eu clico em exportar para exportar. Pessoal, esse processo aí de exportação do IFC vai depender do tamanho do seu arquivo, da performance da sua máquina. Esse projeto aqui não é um projeto muito grande, mas de toda maneira, para a gente ganhar dinamismo aí no vídeo, eu vou clicar aqui para a gente fazer a exportação, a gente vai fazer o uso do arquivo, mas eu vou acelerar essa parte no vídeo enquanto ele exporta aqui. Ok, uma vez finalizado aí, então essa etapa, vou vir aqui onde eu pedi para que ele fizesse o salvamento para mim e a gente tem aqui justamente, ó, exemplo sync.ifc. Agora a gente precisa então abrir esse arquivo, acessar esse arquivo aí para verificar o nosso projeto aqui de sinalização. E as possibilidades aí, pessoal, para fazer a abertura desse arquivo vão ser quase infinitas, né? Dentro do universo da Autodesk aqui, né, eu estou utilizando o Civil 3D, a gente pode fazer a abertura aqui no Navisworks, mas como a ideia é ilustrar o que eu falei para vocês ali no início, né, de ser um formato aberto, não proprietário, eu vou utilizar aqui um navegador web, um visualizador IFC que eu vou recomendar para vocês, para que a gente veja de maneira viva essa questão de que a gente pode estar trabalhando com software Autodesk, exportar no formato IFC e abrir num navegador web que é compatível com este formato. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu já
deixei, inclusive, ele aberto aqui, mas para mostrar para vocês, eu vou deixar o link aí embaixo. Essa é uma sugestão, tá, de visualizador. Nos meus testes internos aqui, ele é um dos que se saiu melhor aí, tanto no quesito da modelagem, né, como também de preservar as informações, o que a gente vai explorar um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas para localizar esse visualizador aí, ó, só digitar no Google aqui, ó, ACCA, acho que é dessa forma que se pronuncia, Software Visualizador IFC. ACCA, Software Visualizador IFC. Fica aí como sendo a recomendação de um visualizador IFC que eu achei muito bom. Feito isso, entrou aí, ele pede um login aqui. O meu já, inclusive, estava logado aqui, então fiz a entrada e ele vai te dar justamente aí a possibilidade. Aqui já tem alguns abertos aqui, a gente vai explorar, mas ele vai te dar justamente aí, ó, a possibilidade de carregar através do seu computador o arquivo .ifc. A gente pode pegar esse exemplo nosso, pedir para carregar aqui, ele vai levar um tempinho aí para processar, mas justamente para a gente ganhar tempo e dinâmica aqui neste projeto, né? Observa que ele está processando aqui, eu já deixei carregado aqui um arquivo, um IFC, exatamente deste arquivo que a gente está trabalhando para que a gente ganhe aí celeridade. Então vou pegar esse aqui que eu chamei de projeto civil, vou fazer a abertura dele aqui, deixa eu diminuir aqui a tela para ficar dentro aqui do nosso formato. Beleza? Então, observem, esse aqui é o projeto de sinalização que a gente estava trabalhando ali em formato IFC. Então, observem que agora a gente está no navegador web e a gente consegue verificar aqui o nosso projeto. E aqui, pessoal, é muito legal, né? Antes de entrar nos problemas aqui, muito bacana essa questão do IFC, como eu falei. Observe, então, que a gente está no navegador web, visualizando um projeto que foi feito aí dentro do Civil 3D e sendo um formato aberto, como eu disse aí para vocês, a gente poderia, por exemplo, ter outra disciplina feita em outro software, né, o qual, se exportasse o arquivo de IFC, a gente conseguiria ter essa interoperabilidade aí entre os dois. Sinalização dentro do Civil 3D, drenagem dentro de um outro software, exportou IFC nos dois, a gente carrega aqui nesse navegador aí, nesse visualizador IFC, tendo várias outras possibilidades, e a gente tem a possibilidade aí de poder visualizar esse projeto aqui na web. Já que a gente falou da parte boa, né, vamos começar então dos problemas que a gente verifica aqui. Alguns de vocês podem ter notado que nesse projeto que a gente exportou aqui, a gente perdeu algo muito importante, principalmente para a sinalização viária, que é a cor de alguns elementos. Observem que as cores aqui da sinalização horizontal até foram preservadas, mas aqui da sinalização vertical não, assim como dos semáforos, ele perdeu aqui as cores também, bem como desses blocos aqui, ó, no rebaixo, né, dessa pintura aqui, ó, no rebaixo. Então observem que a gente perdeu aqui essas cores quando a gente compara com o que a gente tinha aqui no Civil 3D. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu especificamente em alguns blocos e em outros não, né? Ao passo que a gente preservou as cores aqui na sinalização horizontal, por que a gente perdeu aqui na vertical, perdemos nessa outra aqui que também é horizontal? E pessoal, isso acontece por conta de uma limitação aqui da exportação do IFC dentro do Civil 3D, a qual ela não consegue preservar blocos de diferentes cores no momento da exportação. Então observem que este bloco aqui em específico, né, este elemento em específico, ele tem uma cor só, que é a cor amarela. E aí no momento em que ele foi exportado para cá, ele conseguiu manter essa cor amarela. Mas uma vez que eu tenho aí objetos com cores diversas, como é o caso dessa placa, como é o caso desse semáforo, como é o caso dessa pintura, ele não consegue preservar essas cores. Então, em alguns visualizadores aí, ele escolhe uma cor, né? Por exemplo, se a placa tem um vermelho, a placa fica toda vermelha. Se a placa tem um amarelo, ela fica toda amarela. Nesse caso aqui, ele deixou todo mundo cinza, ficou todo mundo aqui em cinza. Então, a explicação do porquê que isso aconteceu é esta, por conta dessa limitação, quando a gente tem blocos multicores, blocos os quais a gente possui mais de uma cor internamente. Beleza? E aqui, como eu havia dito para vocês, pode parecer um detalhe pequeno, mas principalmente num projeto de sinalização onde cor também é informação, isso pode descaracterizar completamente o seu projeto. Um exemplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma placa de pare, a qual, como placa de regulamentação aí, né, a gente trabalha na cor vermelha, e observem que nesse caso aqui a nossa placa de pare ficou completamente cinza, coisa que não acontece aqui no nosso projeto, onde a gente tem essa placa de pare
em vermelho. E já que a gente trouxe esse problema aí à tona, né, e a ideia desse vídeo é trabalhar também na solução, a gente vai falar da solução específica para este problema. E pessoal, a solução que a gente trouxe foi dentro do nosso plugin. Eu já falei um pouco dele aqui no início do vídeo, sim, que é um plugin aí para projetos de sinalização e segurança viária, que te dá a possibilidade de chegar no nível de modelagem como esse que vocês estão vendo aqui para esse projeto. Existe aí o link para testar, para conhecer aqui abaixo na descrição desse vídeo, mas o foco desse conteúdo especificamente é a gente falar dessa questão do IFC e apresentar para vocês uma solução para esse problema que eu trouxe aqui, e essa solução a gente trouxe aqui para dentro do Sync com um comando que é o IFC Export GS. Então o Civil 3D vai ter o IFC Export e o Sync passa a ter, dado a nossa última atualização, o comando IFC Export GS. Então observem que o comando tem aqui uma estética muito parecida com a do próprio Civil 3D. A gente escolhe o número do projeto, nome, aonde vai ser salvo, a versão e a gente pede para exportar. Eu vou exportar aqui igualmente, vou jogar aqui no mesmo lugar que eu joguei aqui o do Civil, aqui nos downloads. Eu vou jogar aqui, exemplo Sync, versão Sync, né? O projeto chama isso, só para a gente diferenciar do primeiro que a gente gerou ali do Civil. Então eu vou exportar ele aqui, mais uma vez vou acelerar o vídeo, só para que vocês vejam aqui a exportação e na sequência a gente explora aí o resultado. Exportação então concluída, ele falou aqui pra gente aonde esse arquivo foi salvo. Até aqui nada de diferente do que a gente tem aí no próprio Civil 3D. A gente tem aqui esse primeiro que a gente gerou com o Civil e esse segundo que a gente gerou com o Sync. Até aqui nada de diferente, a gente tem igualmente aí o formato .ifc. A diferença vem a partir do momento onde a gente vai até o nosso navegador web e a gente faz a abertura deste arquivo aqui. Observem que o arquivo anterior que a gente carregou aqui já está aqui aberto. Igualmente, a gente poderia dar um upload file aqui, a gente poderia não, né? A gente pode pegar esse aqui e carregar, mas justamente porque ele leva um tempinho aqui para fazer esse carregamento, eu já deixei aqui o arquivo pronto para a gente utilizar. Está carregando aqui, ele fica com esse load aqui, mas eu já deixei esse arquivo carregado aqui para a gente explorar. Então eu vou abrir aqui esse arquivo para a gente ver as diferenças e soluções que a gente traz através do comando IFC Export G-Sync. Então a gente faz aqui essa exportação. A princípio, olhando de longe, nada de diferente, mas basta que a gente dê um zoom para que a gente note então a diferença. Observem que aqui, nessa exportação do Sync, a gente preserva as cores dos elementos de blocos. Então, mais uma vez, a gente tem a exportação nativa, né? Aqui, onde a gente perde essas cores. Deixa eu dar um zoom aqui melhor na tela. Beleza, então a gente tem a exportação nativa aqui com as cores onde as cores não foram preservadas, né, para os elementos aí, para os blocos com cores diversas, e a gente tem o que a gente gerou aqui por último do Sync com as cores preservadas. Então essa é uma primeira solução, pessoal, esse é um primeiro motivo aí para o uso do nossa placa de pare, né, que a gente mencionou. Então esse seria um primeiro motivo aí para uso do nosso comando IFC Export, né, IFC Export GS, para fazer a exportação dos seus projetos de sinalização, do IFC, dos seus projetos de sinalização. Se você quiser baixar esse modelo que a gente está utilizando, vai ter um link aqui embaixo também para que você abra aí no seu próprio reprodutor IFC, dê uma olhada, veja se de fato ele corresponde ao que você precisa e se ele de fato mantém as cores, como a gente está mostrando. O link para fazer o download está aqui abaixo, beleza? Agora, para além dessa questão, dessa solução aqui que a gente trouxe dos elementos das cores, existe outra possibilidade aqui no IFC Export GS, a qual fica aqui a minha ressalva de que também é possível fazer com a extensão aí da própria Autodesk. Eu diria que a gente traz aqui algumas facilidades para sinalização e segurança viária para fazer aí esse mapeamento, que é basicamente a possibilidade de você integrar, de você relacionar determinadas layers com categorias do IFC. Então observe que eu abri aqui o meu IFC Export GS, ele está com a versão 4x3 aqui selecionada. Somente nessa versão você pode fazer a categorização aí dos elementos, né, o mapeamento dos elementos, justamente porque o IFC 4x3 foi quem trouxe aí as classes específicas para a infraestrutura. Então, na minha visão, não tem por que a gente permitir o mapeamento aí na versão 4, né, onde a gente tinha
parede, janela, e a partir da 4.3 a gente passa a ter rodovia e coisas relacionadas a isso. Então aqui, para fazer esse mapeamento, precisa estar na versão 4.3, e a partir desse momento que você seleciona aqui o mapeamento, observa que além do visual, como a gente já mostrou aqui do IFC, você pode deixar os elementos correlacionados ao que eles realmente são. Vamos pegar aqui um exemplo, observa que eu peguei aqui a layer L placas e eu disse que o tipo IFC delas é o IFC Sign. Além disso, eu coloquei aqui como subtipo, né, o tipo pré-definido aqui como User Defined, né, como definição do usuário, e dei um objeto tipo aqui de Traffic Sign. Esse é só um exemplo, tem muito que a gente pode explorar aqui dentro, mas estou mostrando para vocês aí como mais uma vantagem. A partir do momento que eu utilizei o comando IFC Export JS, configurei o mapeamento aqui de cada layer para uma classe IFC e fiz a exportação, quando a gente vem aqui para o nosso reprodutor IFC, observa que aqui, ó, diferente daquele caso onde todos os elementos vão para o IFC Building Element Proxy, né? Para quem não sabe, o IFC Building Element Proxy são elementos sem categoria, tá? Então esse Building Element Proxy aqui é para todos os elementos que não tem para onde ir, por assim dizer. E quando a gente exporta no formato 4, todos os elementos vão vir para cá. Já nesse caso aqui dessa exportação do sync, observa que eu tenho aqui a pasta IFC Sign, onde ele vai ter aqui, ó, todas as placas que eu exportei. Então eu consigo visualizar aqui cada placa que eu exportei, além da questão das cores ter sido preservada, ele coloca aqui numa categoria aí diferente da categoria Building Element Proxy, já deixando aqui correlacionado na categoria que a gente precisa. Além disso, observem aquilo aqui, ó, que a gente utilizou aqui, ó, ele está na categoria IFC Sign, mas ele guarda aqui também o User Defined, né, que a gente selecionou lá, com o Traffic Sign aqui também setado, beleza? Outro exemplo que a gente utilizou aqui, ó, foi esse aqui, ó, IFC acessório discreto aqui, né, onde a gente colocou todas as taxas. Observem que as taxas aqui estão, deixa eu dar um zoom nela aqui, ó. As taxas estão na categoria também na categoria acessório discreto, com o tipo pré-definido User Defined e o Object Type aqui como refletor. Ao passo que a gente também tem dentro dessas categorias aqui o suporte. Então vou dar um zoom aqui no suporte, ó, e observa que nesse caso o suporte aqui da placa está dentro dessa categoria, só com o tipo pré-definido aqui, suporte. Pessoal, que fique claro, nenhuma dessas categorias vem pré-definidas aí no Sync. Você pode padronizar aqui dentro de acordo com a demanda aí da sua contratante, ok? Esses exemplos que eu estou mostrando aqui é só para mostrar a capacidade do Sync de fazer a extração do IFC, além de permitir o mapeamento dos layers para dentro das classes compatíveis no IFC 4x3 aí para infraestrutura. Beleza? Mais uma vez eu digo que o modelo está disponível aí para download, caso você queira explorar esse modelo aí, tanto o IFC quanto o DWG, caso você queira fazer a leitura dentro do seu reprodutor IFC, ver aqui a questão das relações de classe e das cores, o modelo está disponível para download e caso você queira testar o Sync, o link também está aí abaixo, caso você tenha interesse em chegar, em elevar o seu nível de projeto para esse nível que a gente está apresentando aqui. Não só o projeto BIM, né, mas toda a questão de projetos 2D, geração de quantitativos, todas essas vantagens que só o plugin para a sinalização viária mais utilizado do Brasil vai te dar. Esse vídeo é isso. A gente conclui o nosso aprofundamento aqui para o IFC e eu vejo vocês numa próxima.